Muito bem. Temos dois artigos com uma capacidade de síntese notável, quer um, quer outro. Começamos, se calhar, da maneira mais simples. Eu passo a palavra primeiro ao Nuno e depois ao Gonçalo. Perguntava de maneira muito simples sobre o que é que fala o artigo, o que é o artigo, para situar um bocadinho a conversa. Depois de 5 minutos de cada um, mais coisa, menos coisa, podemos ter aqui um tempo de conversa entre os três mais descontraído. Há muitos interesses comuns entre os três e pronto, parece-me que é uma conversa que será fácil. É muito bom, como sabem, receber-vos aos dois aqui em casa e, portanto, arrancamos desta maneira, dando a palavra primeiro ao depois ao Gonçalo. Boa tarde a todos. Não sei se o microfone está ligado. Eu queria, antes de mais, agradecer à Botelha o privilégio que me tem dado. Não é a primeira vez, espero que também não seja a última, de publicar nesta revista. Mas também queria, saudando o Padre Francisco Jacinto da Mota, meia culpa, é a primeira vez que venha a esta casa, de que tanto tenho ouvido falar, e não é por falta de convite e de bons motivos para cá vir. Portanto, é com muita alegria que também que estou aqui e que vejo este ar que se respira com esta luminosidade de Lisboa, mas que também que entra aqui, que se nota que entra aqui de uma forma muito especial. Bem, eu não vos queria amassar muito com detalhes de política comparada, do sistema de governo da Suécia, daquilo que é a atualidade política na Suécia, apesar desse ser, de facto, o tema do meu artigo, que se chama Suécia entre o compromisso e a polarização. E o que me parece, se calhar, mais estimulante, também para a conversa que vamos ter a seguir, é o que é que nós podemos retirar daquilo que se passa na Suécia, se calhar para uma questão para além do caso concreto, ou do estudo de caso. O que é isto do compromisso e da polarização em política, e se calhar, e com certeza, mais importante do que em política, nas nossas sociedades. E aí também, aproximando do tema do texto do Gonçalo, que li com muito gosto. Bem, o que é que aconteceu na Suécia nos últimos meses, no início de verão, e porquê que eu achei pertinente tocar neste caso? Pela primeira vez na história da democracia sueca, um primeiro-ministro foi mantido no Parlamento pela aprovação de uma moção de não confiança. Não é exatamente como a nossa moção de censura, é uma moção de desconfiança ao primeiro-ministro. Portanto, isto é inédito. Nós habituamos a olhar para a Suécia como uma referência de uma democracia desenvolvida, como uma referência de estabilidade política e como uma referência de compromissos de políticas públicas. É essa a história da democracia sueca, se calhar simplificando um pouco, uma história que até os anos 70, de facto, é de uma grande hegemonia do Partido Social Democrata sueco, que foi sempre governo desde os anos 30 até aos anos 70. A partir dos anos 70, essa hegemonia do Partido Social Democrata sueco é, de certa forma, quebrada, mas continua a haver espaço para grandes compromissos de políticas públicas, que, no fundo, eram grandes compromissos e consensos da sociedade relativamente a políticas de educação, políticas sociais, etc. Bem, com o fim dessa hegemonia do Partido Social Democrata, o que aconteceu é que o sistema político, o sistema parlamentar ficou mais fragmentado.
E aconteceu aquilo que está a acontecer e que também aconteceu em outras democracias europeias. De certa forma, criaram-se dois hemisférios, um à esquerda e outro à direita. E seria governo aquele que desses hemisférios conseguisse ter a maioria do apoio no Parlamento. Só que as transformações no sistema partidário na Suécia, e também a par daquilo que acontece noutros países europeus, não se ficaram por aqui. E, indo também um pouco agora ao encontro de questões que o Gonçalo aborda, o crescimento de forças mais extremistas, neste caso, em particular, os democratas suecos são um partido que se posiciona na extrema-direita, um partido anti-imigração, populista, etc., tornaram o sistema político assimétrico. O que é que acontece? Por um lado, os sociais-democratas e os verdes não conseguem ter uma maioria, governam com um governo minoritário. Isto é possível por causa de características do sistema de governo sueco, em que não é preciso ter um apoio positivo do Parlamento, basta não ter a maioria do Parlamento contra o governo, ou seja, essas abstenções acabam por contar a favor do governo. Há um governo minoritário, porque à esquerda dos sociais-democratas e dos verdes também há outro partido mais ao extremo, o partido da esquerda. Mas no centro-direita, esta entrada em cena dos democratas suecos, que foram crescendo paulatinamente, depois agora têm uma representação parlamentar muito significativa, faz com que os partidos de centro-direita mais tradicionais não consigam formar uma maioria sem esses democratas suecos. A primeira reação a isto foram acordos ao centro, dizer não, esses senhores são anti-imigração, esses senhores são de extrema-direita, não se faz, nós não vamos pactuar com esses senhores. Mas agora, nesta demissão do partido do Primeiro-Ministro que aconteceu em junho, houve uma conjugação de votos para derrubar o Parlamento de partidos do centro-direita, do partido da esquerda e dos tais democratas suecos, portanto, todos juntos derrubaram o Primeiro-Ministro. Bem, vou tentar agora ser mais breve. No final da história, temos neste momento o mesmo Primeiro-Ministro que tinha sido derrotado, com o mesmo governo minoritário, porque o centro-direita também não conseguiu formar governo. Mas isto é um sinal de que o espaço para compromissos, para a moderação, se está a comprimir. E está-se a comprimir em muitos espaços políticos, em particular na Europa. Em particular na Europa não, também o vemos no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Está-se a comprimir em muitos espaços políticos. E este exemplo da Suécia pareceu-me interessante que fosse chamado à coação para este debate que agora podemos alargar. Muito bem, Nuno, obrigado. Passo ao Gonçalo já de seguida. Tenho imensas coisas que gostava de ouvir ou de conversar, mas enfim, Gonçalo primeiro, depois logo vemos como é que continuamos. Está bem. Antes de mais, agradecer também o convite na pessoa do Padre António Trigueiros e aqui do Francisco Mota. Cumprimentar também o Nuno Sampaio e a Joana Berto e todos vós que estão aqui neste final de tarde. Isto realmente é um espaço fantástico que eu já conhecia e gosto muito, tenho o maior dos gostos de escrever para a matéria, já é um segundo ensaio. Bem, indo ao meu ensaio em concreto, como já tinha sido apresentado, chama-se O Medo e a Desconfiança na Construção Europeia 2. Sendo que o do Nuno eu acho que é mais concreto e mais objetivo, o meu é um bocadinho mais abrangente e eu tento encontrar aqui um caminho entre várias ideias. Eu dividi o meu ensaio em 4 partes. A primeira é a falsa premissa, a segunda aquilo que eu chamei a desconfiança, depois da complexidade e erros democráticos à demagogia nacionalista. Como é que chegámos aí? E finalmente termino com o caso português. Genericamente, eu procurei ir ao encontro daquilo que considero ser as raízes e as razões de alguma falta de afirmação
Europeia e do projeto europeu alguma falta de afirmação democrática, tanto dos Estados-membros como da organização como um todo. E o facto disto acontecer está relacionado com alguns equívocos que, a meu ver, com alguns flagelos, como as fake news e outros aproveitamentos advindas delas, e de vivermos hoje em dia no espaço público entre a narrativa daquilo que eu considero ser uma direita iliberal, nacionalista, e uma esquerda radical e policial. Dois extremos que, como todos sabemos, nascem de uma forma antagónica, mas em tantos casos concretos acabam no mesmo lugar, naquilo que eu chamo de simplismo para temas complexos. Começando um bocadinho, se calhar, pela esta primeira parte da falsa premissa, eu inicio o meu ensaio com uma citação da Hannah Arendt, da sua obra de Verdade e Política, escrita, aliás, publicada em 1967, e eu acho que serve como enquadramento do resto do ensaio. Nessa citação ela diz uma coisa que eu acho extraordinária e que também vai ao encontro dos tempos todos. Ela fala nas opiniões e nas perspectivas com base numa verdade de facto. Nas opiniões e perspectivas e nas próprias ideias políticas que devem ser o mais dispares possíveis, e quanto mais dispares, mais saudáveis, aliás. Mas diz que a base e o chão comum é essa verdade de facto. E a realidade é que nós hoje continuamos a ter esse debate, em grande parte, a partir dessa verdade de facto, mas temos outro fenómeno, que é aquele que eu chamo uma alternativa sem facto. E isto é aproveitado por estes dois extremos que eu mencionei, de várias formas, com vários interesses por trás, e acaba por, a meu ver, tornar o debate político contraproducente, empobrece-o de uma forma terrível e também acarreta com ele uma desresponsabilização individual que recai na falta de alternativas políticas no campo democrático. Um exemplo, e o padre António Trigueiros tinha dito que realmente há muitos textos sobre a pandemia e a Covid-19, mas só para ir buscar um bocadinho isso e não querendo também furar muito o tema, mas eu acho que a realidade com a pandemia e com a Covid-19 esbateu-nos de cara com este facto, que é, nós, por um lado, tivemos governos mais moderados e mais centralizadores, se quiserem, ou mais democráticos, que lidaram de uma forma com a pandemia, e outros mais extremados e mais nacionalistas que lidaram de uma forma completamente diferente. E se, de um lado, a ciência foi posta em primeiro plano, do outro lado, a ciência foi descurada, o próprio processo começou-se a duvidar da gravidade do vírus, e depois comprou-se e vendeu-se narrativas através destas tal fake news. Eu acho que isto foi um primeiro sinal de como para lá de tudo o resto, outras questões, daquilo que eu considero ser um retrocesso civilizacional neste tipo de extremos, de como eles próprios não estão preparados para as grandes crises que ainda estamos a passar com a pandemia e que provavelmente havemos de estar a passar com as alterações climáticas e naturais e de saúde pública. Mas pronto, não quero perder aí, porque também, voltando ao texto, a segunda parte, eu falo naquilo que eu descrevo como a desconfiança e descrevo o facto de, a meu ver, existirem falhas no processo de globalização, que naturalmente existiram, e isto ter conduzido a uma Europa com países mais fechados e que isso acabou por desfazer alguma da coesão da política externa da União Europeia e tornaram-na cada vez mais receosa na sua afirmação democrática e na própria construção do projeto europeu. Não ignoro aqui também os efeitos do retraimento estratégico da política externa americana, que tem décadas. Eu acho que há uma coisa que agora voltou à agenda do dia, por assim dizer, com esta retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, mas que é uma realidade, que é
que este retraimento estratégico dos Estados Unidos não começa com Trump, começa com Obama, logo após a falhada Primavera Árabe, em que ele investiu muito, a sua própria administração investiu muito, e é a partir daí que os Estados Unidos percebem que querem deixar de ser os polícias do mundo e indo ao encontro dos próprios eleitorados, tanto democrata como republicano, que já não queriam o papel dos Estados Unidos nos confins e a pagar impostos para guerras que já não entendiam. Eu acho que a Europa não soube também responder a isso, não soube entender esse retraimento estratégico americano e tem derivado também deste medo e deste receio de se afirmar politicamente. E depois do efeito trumpista na própria Europa, que também se fez sentir e continua-se a fazer sentir, é óbvio que o nacionalismo na Europa não nasce com a eleição de Trump. O Salvini já existia muito antes de Donald Trump, mas ganham outra força depois da eleição de Trump. Isso não é só na Europa, noutros países. A terceira parte do meu ensaio, eu abordo a questão da demagogia nacionalista na era das fake news. Já aqui disse que, a meu ver, com uma agenda e interesses obscuros que a sustentam e as propagam, e faço um paralelismo com a Grécia Antiga, em que já nesse tempo se temia a força e o poder deste tipo de líderes mais populistas perante o complexo, perante a vertente intelectual da política e com soluções que muitas vezes são mais apelativas a um curto prazo ou que são mais que criam a divisão em tempos mais difíceis. Finalmente, termino com um olhar sobre o nosso próprio país, nesta atual conjuntura da União Europeia, a nossa afirmação democrática para o exterior, ou a falta dela, e a forma como convivemos e vislumbramos estes fenómenos que criam esse tal medo e a desconfiança transversalmente. As nossas razões históricas e políticas e a própria responsabilidade, porque existe, dos partidos de centro-esquerda e de centro-direita no crescimento daquilo que eu considero ser já também em Portugal um debate empobrecido e identitário, tanto hoje como ao longo dos últimos anos. Finalmente, só para deixar aqui uma nota sobre a conclusão do meu ensaio. Estou bem de sempre que eu tive. A ideia principal que eu quero passar em jeito de conclusão é que eu acho que as democracias têm que realmente, voltarmos a um tempo em que têm que ser defendidas. E para serem defendidas, eu acho que nós não podemos continuar com o paradigma que assistimos nos últimos 30, 40 anos, em que no fundo, as próprias relações exteriores são muito baseadas nos interesses económicos e num pragmatismo acima de qualquer tipo de ideal. Não significa isto, não acho que devemos ser uns idealistas nas relações exteriores, acho que devemos pautar muito pelo pragmatismo, mas acho que estamos a viver uma era em que vai ter que existir uma aliança democrática global e em que isso trará consequências para algum investimento que temos nos Estados-membros da União Europeia, e aqui falo concretamente do caso chinês. Eu acho que a Europa está num momento-chave em que não pode ignorar o facto de ter uma aliança como a que tem com os Estados Unidos e dos seus Estados-membros não se terem obrigatoriamente que se unir em relação ao que é que vão fazer em relação à China. E eu acho que Portugal, nesse capítulo, e aqui também sei que o Nuno, tendo as competências que tem, se calhar discordará, mas é também para lançar o debate, tem que mudar aqui o chip de concentrarmos muito investimento nos mesmos países. Há 5 ou há 10 anos era Angola, com um investimento muito grande cá, agora é aquilo que eu considero ser um investimento chinês muito excessivo, na minha opinião, em Portugal, e eu acho que isso depois também acaba por degenerar as democracias, por mais que nós não vislumbramos logo da partida. Bem, Marcelo, obrigado. Obrigado, Nuno, também.
É isso, eu tenho muito interesse em conversar sobre este assunto. Normalmente o que acontece quando se conversa sobre este assunto é que o moderador ocupa o tempo todo e depois não dá a possibilidade de quem possa ter perguntas a fazer. Portanto, se calhar eu gostava de começar por passar a bola para esse lado. Se houver alguma pergunta, muito bem, se não, eu arranco até me mandarem parar. Muito bem. Michel. Muito obrigado pelo convite para participar nesta sessão. Falo agora da relação com a China e da União Democrática Europeia. Em que sentido? Verifiquei no último número sobre a Europeia da revista francesa Diplomacia que a China está a preparar-se de modo maciço para utilizar tanto a Rússia, de Putin, as fake news, por exemplo, estão a fazer uma campanha monumental para dizer que o Covid vem do laboratório dos Estados Unidos. Em segundo lugar, o sistema chinês de vigilância total que foi experimentado em Xangai, como na Botelha escreveu uma professora da Católica, da Quinto, como é que vê as futuras relações entre a China e esta União Democrática Europeia? Temos a impressão que a União Europeia está numa espécie de ficção de autonomia relativamente a estes dois blocos. Sim, é uma excelente pergunta e obrigado. Eu, em relação a isso da China querer veicular agora as fake news do vírus ter nascido num laboratório americano, confesso que desconhecia, mas quero acreditar que isso não tem força para muita gente globalmente acreditar nisso. Mas pronto, mas eu acho que há vários países a utilizarem essas ferramentas e uma das coisas que eu acho que é importante, que eu vi o debate cá em Portugal com a legislação que foi feita em relação às fake news, em que discordei em grande parte da lei, da forma como estava redigida, mas a certa altura o debate caiu mesmo para pôr em causa nós termos legislação contra as próprias fake news. Eu isto achei inconcebível, que é como é que, com o que nós já conhecemos das fake news, como é que nós podemos achar que não temos que criar legislação concreta para travá-las no espaço digital e acho que o jornalismo vai ter um papel tão preponderante como já teve há décadas atrás nesse respeito. Em relação à segunda pergunta da Europa e da China, o problema da União Europeia, e é um bocado que eu afloro no meu ensaio, julgo eu, é que está nesta divisão entre o medo destes governos extremistas que começam a ser, eu não digo a ser cada vez mais, mas a ganhar força dentro do seio da União Europeia. E isso era um objetivo deles. Antigamente achávamos que estes governos nacionalistas iriam querer sair da União Europeia. Não, eles querem ganhar força na União Europeia para comandar a própria União Europeia. E agora a Itália, que está, o caso italiano, por exemplo, que eu acho que foi muito importante estar como está agora com o Monti. Acredito que, apesar de tudo, esta crise da Covid-19, como disse há pouco, vai abrir muito os olhos em relação às limitações desses tipos de regimes a todos os níveis, mesmo a nível económico. Eu acho que a grande bandeira de muitos desses regimes é a economia e quando vamos a ver, a própria economia acaba por ser um flagelo com eles. Portanto, é um mito que
que esses próprios regimes depois economicamente sejam mais vantajosos. Agora, eu acho que a relação com a China depende de tudo de como a Europa democrática, que ainda é maioritária, e apesar de tudo ainda temos mais governos de centro-direita e centro-esquerda, conseguir, eu não digo uma unanimidade, porque acho que isso não existe entre 27 Estados-membros, e acho que é impensável, e nem é se calhar saudável, mas que exista pelo menos uma estratégia comum em que os países chamados que tenham regimes moderados consigam uma política comum em relação à China e em relação a outros países como a Rússia, como mencionou, e como esses blocos, porque eu acho que é utópico acharmos que a União Europeia, sendo o bloco económico que é, e é inegável, a força que tem como bloco económico, mas se não se afirma politicamente, esse próprio bloco económico perde muita da sua força. E eu acho que nós vivemos uma era em que a política voltará a ter a força que se calhar tinha há 20 ou 30 anos atrás. No seu artigo, depois disto que o Gonçalo dizia, fala do crescimento deste fenómeno na Suécia de extrema-direita como sendo motivado, a especificação que faz tem a ver com políticas de imigração. Depois, de alguma maneira, também uma questão de autonomia, soberania, de independência em relação à China, esta questão mais ampla de que o Gustavo falava, depois da pergunta do Professor Michel, põe-se também no caso sueco. Uma das questões interessantes de discutir depois de todos estes fenómenos, e em ambos os textos isto fica subjacente, mas não é propriamente tratado explicitamente, é perceber o que é apelativo, não é? O que é apelativo para quem na Suécia decide votar neste partido até há pouco tempo tão irrelevante, o que é apelativo para quem numa sociedade, focando aqui no caso europeu, se deixa de certa forma inebriar por notícias que são pouco credíveis, não é? A questão das fake news são muitas vezes incríveis por natureza e contudo acreditadas, não é? Que é uma coisa muito paradoxal. Mas o que é que atrai, não é? O que é que motiva, é o mesmo caso ou não? São muitos os temas e de facto muitos estimulantes. Eu vou tentar fazer aqui uma escolha das várias dimensões. Bem, a questão da fragmentação e do crescimento de novos partidos, por si só, não é nada que nos devesse preocupar, porque faz parte do pluralismo democrático, haver diversas escolhas, portanto, é salutar, desde que isso se faça dentro do espaço político, que é o espaço das democracias liberais. Não é esse espaço. É o do respeito pelo Estado de Direito, é o do respeito pela dignidade humana, etc, etc, etc. O problema é quando começamos a assistir à emergência, a uma fragmentação associada à emergência de forças políticas, que se começam a desviar ou a pôr em causa as democracias liberais. E as democracias liberais não são um chavão, são coisas muito concretas. São o Estado de Direito, a dignidade humana, sermos todos iguais perante a lei, temos direitos civis, políticos, etc. Portanto, quando há emergência de forças extremistas, e como o Gonçalo disse, elas podem aparecer, tem-se falado mais das que aparecem à direita, mas podem aparecer à direita e à esquerda, de certa forma, isso é colocado em causa. Pois há aqui várias coisas que não são exatamente isso. Temos de facto uma emergência dos populismos, não é? Com o trumpismo e o bolsonarismo, se quisermos, se calhar são os expoentes máximos
do populismo, mas depois que na própria Europa encontramos várias declinações e variações disso. O que é o populismo? O populismo, mais uma vez, pode ser de esquerda e direita, mas é uma divisão entre nós e eles. Nós quem? Como já ouvi, infelizmente, também no debate político cá em Portugal, nós, os cidadãos de bem. Vamos só dizer que Portugal também já não está imune a estes, nós, os cidadãos de bem, contra nós, o verdadeiro povo. O líder populista fala dele como o verdadeiro intérprete daquilo que é o verdadeiro povo. Contra eles, os outros. Os outros quem? A elite corrupta, Bruxelas, a União Europeia, a comunicação social, etc, etc, etc. Portanto, é isso, é esta fragmentação que causa aqui preocupação. Depois, associado a outra questão que o Gonçalo falou, que também estava na pergunta que foi colocada pelo professor René, é que a tecnologia não é neutra. Eu às vezes ouço pessoas dizerem que a tecnologia é neutra, mas o Gonçalo cita a Hannah Arendt no seu texto. A Hannah Arendt, na sua obra, quando analisa os totalitarismos, demonstra bem que a tecnologia não é neutra. De facto, a tecnologia pode ser aplicada para o bem e para o mal, mas não é neutra. E aquilo que a tecnologia tem feito no debate político é, por um lado, acentuar esta polarização, a simplificação. Ou seja, tudo aquilo que não cabe num tweet de 160 caracteres já não tem interesse. Tudo aquilo que não dá likes nas redes sociais já não tem interesse. E o que é que dá likes? Tudo o que não é moderado. Tudo o que choca. Portanto, isso é uma das... de facto, a tecnologia e o mundo digital têm uma consequência no debate político, que depois com transposição para o debate social, para as relações entre as pessoas, porque se há uma polarização muito grande, nessa altura a questão já não é política. Nessa altura eu e o Francisco já não conseguimos conversar um com o outro, porque ele acha que uma coisa é preta e eu acho que outra coisa é branca, e não encontramos, e não conseguimos dialogar. E isso é que de facto é preocupante. Portanto, é essa simplificação e depois a tecnologia, com os seus algoritmos, com os grupos do WhatsApp, também nos fecha em vários tribos dentro dessa tecnologia. As pessoas que são a favor de uma determinada posição política, em regra, depois o que ouvem nas redes sociais e nas mensagens é a confirmação da sua posição política. Cada vez mais fechados no mesmo ciclo. Ora, a realidade é complexa. Não é? Os populismos têm respostas simples, não é? Muito rápidas e erradas, para temas muito complexos. E depois estamos todos a fechar-nos dentro de clubes, em vez de estarmos a dialogar sobre coisas que necessariamente têm várias nuances e que são muito complexas. Claro que isto depois, à escala global, com interferência de determinadas potências, né, que é outro patamar do problema, ao nível geopolítico, ainda se torna tudo muito mais complexo. Porque isto é um problema dentro das sociedades democráticas. Agora, o problema da tecnologia é utilizado em sociedades que não são democráticas. A China não é uma sociedade democrática. A China é um autoritarismo, nós temos dificuldade em defini-lo, porque tem uma abertura ao mercado e uma parte económica de capitalismo, mas não é uma democracia. Não é uma democracia. Então, o que é que são estes poderes da inteligência artificial, do reconhecimento facial, das câmaras de vigilância? Quer dizer, num Estado que não é democrático e que pode banir as pessoas de acederem a serviços públicos, de serem funcionários públicos em função de determinadas penalizações, etc, com os créditos sociais. Quer dizer, isto é uma coisa... Nós pensávamos que isto era de distopias que estavam em livros de algumas dezenas de anos, mas hoje a questão da Rússia é um bocadinho diferente, mas a Rússia parece muito mais ativa na interferência. Agora vai haver eleições na Alemanha, já se fala que há interferência com fake news da Rússia nas eleições da Alemanha. É que a questão não é só com a China. Não é? Nós podemos perguntar porque é que nós sabemos o interesse energético que a Alemanha tem
e a relação que a Alemanha tem com a Rússia. Eu já me perdi cá um bocadinho, porque mas de facto o que me preocupa é que esta polarização acentuada pela tecnologia pode estar a extremar as sociedades politicamente, mas também, e isso parece-me ainda mais relevante, quer dizer, depois isso ser extravasado para as próprias relações sociais. Aquilo que eu tenho ouvido, por exemplo, sobre os Estados Unidos, onde isso é mais marcado há mais tempo, é que, de facto, a diferença entre eleitores democratas e eleitores republicanos, eles não se cruzam no dia-a-dia uns com os outros, vivem em realidades sociais. O eleitor tipo republicano e o eleitor tipo democrata vivem em realidades sociais diferentes. E estão cada vez mais, quer dizer, o espaço do centro do diálogo são os tais dois hemisférios que, outrora, tinham sempre conflito para o diálogo, não é? Para os tais compromissos, e que agora entraram numa dívida. Isso é de facto, penso que, quer dizer, a moderação, o Nobel dizia que a moderação era a grande virtude política, que infelizmente está fora de moda, mas tem que ser recuperada. Quer dizer, os adversários políticos não são os inimigos políticos, as posições políticas não têm que ser todas preto e branco, normalmente não são, os problemas são tão complexos para agregar preferências numa sociedade. Quer dizer, as soluções podem ser as alterações climáticas, podem ser as migrações, pode ser o Afeganistão, não sei, escolham outros temas, não é? Que se nos pusermos todos, cada um numa barricada a dizer preto ou branco, sim ou não, a certa altura torna-se a democracia, que deve ser divergente, plural, mas também tem que ter essa parte do compromisso e da moderação para conseguir construir. Não estamos cada um a gritar, apenas a gritar cada vez mais alto para o seu lado. Se calhar, bem, eu imagino que tens muito a dizer, mas eu tento fazer uma pergunta aqui atrás, e como a Madalena deu mais 8 minutos, eu sei que daqui a 8 minutos, se eu não cumprir a hora da Madalena, amanhã não entro no escritório, e portanto, é uma pergunta. Teve aquilo que eu vou dizer com o Gonçalo disse no final, que é como é que defendemos a democracia ou como é que defendemos a moderação. Com que atores, com que processos, porque o que vemos, se for simplesmente uma enunciação ou desejo, não vamos lá, porque o que vemos é que os próprios movimentos políticos, ou melhor, os movimentos políticos vão extremando, portanto, fazendo perder qualidade à democracia e polarizando cada vez mais, e parece que também não há grande solução possível. A minha pergunta, no fundo, para os dois é como potenciar esta moderação com resultados efetivos e com que atores, com que processos é que preservamos a democracia. Eu lembro há muito pouco tempo, também um artigo do João Miguel Tavares no Público, que diz que a grande lição do Afeganistão é que precisamos de proteger a democracia. É a lição que eu tirava destes 20 anos no Afeganistão. Portanto, a minha pergunta é esta: como que atores, com processos, para que esta degradação não continue e haja aqui um movimento de inversão da dinâmica mundial e, se calhar, também nacional? Sim, eu acredito muito que nós estamos numa era em que, para defender a democracia, os moderados têm que ser radicais, no bom sentido. Tem que haver um radicalismo dos moderados. E eu acho que para isso era um bocado aquilo que, pegando naquilo que eu também disse anteriormente e que o Nuno estava aqui a dizer, que é, eu acho que nós vivemos uma era em que o escrutínio sobre quem está no espaço público, e aqui falo de quem governa e tudo isso, é maior do que alguma vez foi. E eu acho que nós às vezes não temos muito essa noção, que é um passo em falso é amplificado de uma forma estratosférica, tudo com as redes sociais, tudo mais uma vez, é amplificado de uma forma que para nós há uns anos era impensável e, portanto, os erros têm que ser cada vez menores. E eu acho que os erros, o que é que significa isto, os erros serem cada vez menores?
Eu acho que o que significa, de uma parte, é o lado óbvio, que é não termos primeiro-ministros corruptos ajuda, não termos ministros corruptos também ajuda. Agora, percebermos, por um lado, que se há um maior escrutínio hoje e sabemos que há mais casos de corrupção, é também porque o sistema funciona muito melhor do que há 20 ou há 30 anos, porque a corrupção não apareceu agora e há de existir sempre, mas ao mesmo tempo eu acho que ser um bocadinho mais idealistas. E eu acho que o idealismo passa exatamente, a meu ver, por aquilo que eu disse, que é, eu acho que nós não nos podemos relacionar da mesma forma como nos relacionámos nos últimos 30 anos com autocracias, com regimes não democráticos, com forças que querem destruir a democracia como as conhecemos, e acho que temos que ter essa coragem. E acho que a própria União Europeia, voltando aqui ao centro, acho que a própria União Europeia tem que ter essa coragem, tem que ter a coragem de conseguir e de ter a força de isolar os Estados-membros, que ainda são poucos, que têm regimes menos democráticos. E eu acho que é assim que se defende a democracia, e tanto aqui como no exterior. 2 minutos. Sim. Eu gostei dessa ideia do radicalismo moderado, não é? O radical é aquele que vai à raiz, não é? Se conseguimos ir à raiz da moderação e pensar mais naquilo que pode aproximar os políticos das pessoas, mas os políticos também são pessoas, e as pessoas umas das outras. Portanto, combater sobretudo o discurso de nós e eles. O discurso de nós e eles que tem 2 dimensões. É o populista, nós, o povo verdadeiro, e eles, a elite corrupta, que eu acho que é profundamente corrosivo. Não é nada popular dizer isto, mas tem que haver uma valorização também da atividade política. Claro que passa também pelos próprios políticos, mas também pela forma como se valorizam. Agora está a haver eleições autárquicas, há centenas de milhares de cidadãos anónimos neste país que se candidatam a juntas de freguesia, assembleias municipais, etc, que não vão ganhar nada de benefício pessoal. Tu fazes isso, e isso deve ser... Só um parênteses, desculpa, concordo 100% com o que diz. Eu queria só colocar uma coisa. Não acha que os políticos, que tenha havido uma grande qualidade a seguir as diretrizes da comunidade científica em relação à pandemia na Europa? Tem havido, desculpa? Uma grande qualidade dos países europeus a seguirem as diretrizes das comunidades científicas em relação à pandemia. Quer dizer, a história da pandemia nós vamos conseguir fazer com mais distância quando passar, mas é um exemplo de uma situação complexa, num clima de incerteza total. Nós temos que saber que lidar com a incerteza. Não é? Não, é que apesar de tudo não temos na Europa um Bolsonaro ou um Trump. Exatamente. Era aí que eu queria chegar, e penso que estou a perceber a sua questão. Nós habituámos a um mundo cheio de certezas, a um mundo em que a medicina progrediu, em que as guerras na Europa acabaram, etc, em que tudo correu bem. De repente aparece uma coisa e temos que lidar com essa incerteza. Apesar de tudo, quer dizer, se nós assumimos que muitas vezes há coisas que não se sabem, ou que nem toda a gente sabe tudo, ou que está... eu acho que sim, mas não é muito popular de dizer o que acabou de dizer, isso eu vou concordar consigo, se dissermos isso nas redes sociais. Não é nada popular, porque provavelmente vamos ser acusados de ser autoritários, de não estar a respeitar a democracia dos cidadãos, que as coisas são de tal forma polarizadas. Valorizar a participação política, parece-me importante. Depois também o nós e eles entre os 2 hemisférios, quer dizer, seja esquerda e direita, hoje é multidimensional, cosmopolita, mais cosmopolitas, mais nacionalistas, quer dizer, não haver uma divisão entre nós e eles, porque a nossa vida, as sociedades, as decisões políticas são feitas de nuances e de coisas muito complexas. Portanto, eu não tenho uma solução para lhe dar, mas certamente não é o caminho da simplificação, não é o caminho do extremismo, não é o caminho do populismo que vai
vai resolver isto. E parece-me que esta questão da pandemia é capaz de ser Obrigado. Obrigado. Gonçalo, minuto final. Sim, um minuto final só para dizer, e a concordar aqui com uma coisa que o Nuno disse, que acho que é uma coisa que também defendo há muito tempo, que eu acho que falta uma valorização da atividade política, e acho que isso é também uma das coisas que faz degenerar a democracia. E eu acho uma coisa, Nuno, que eu acho que os políticos também têm culpa nisso, porque demasiadas vezes eu acho que falta um sentido pedagógico na política, e de procurar explicar melhor às pessoas a complexidade dos temas. Isto que dizia aqui, que obviamente que um político nos tempos que correm, como isto está polarizado, não pode dizer, olha, isto é tão difícil, tão complexo, que a realidade é que eu não sei. Porque muitas vezes acontece, eu não sei, vou por este caminho, mas isto é como provavelmente aconteceu com muitos governantes durante esta pandemia. Vamos mais restrições, pode correr bem, pode correr pior, mas não sabiam, porque estavam em águas escuras, como disse o Nuno bem. Mas as pessoas já não aceitam este não sei. O problema também é esse. E eu acho que temos que valorizar mais a política, e os políticos têm também que fazer essa valorização da sua atividade. Sim. Gonçalo, obrigado. O final da conversa, normalmente, é quando a conversa começa, acontece quase sempre. Gostava muito de continuar aqui, mas, enfim, agradeço a presença do Nuno e do Gonçalo, agradeço também a generosidade com estes textos e com o que isto significa de compromisso com este modo de debater, de construir uma sociedade que é inteligente, que é moderada, mas que é moderada inteligentemente, não é moderada por inércia, mas é moderada por querer ser temperada, e agradeço pela presença dos dois. Obrigado. Obrigado. Vamos ter agora mais um mês através do blog Olá, bem-vindos agora à última parte, segunda e última parte da apresentação da revista Sai do Papel. Eu queria começar por agradecer também a todos por terem vindo, e também, eu acho que, entretanto, já só cá está uma autora, para além da que temos aqui, que colaborou connosco no Caderno Cultural deste mês. Queria agradecer à Manuela Marques também, que veio e que pôde assistir. É bom também podermos contar com as pessoas que contribuem e ver que também têm interesse pelo resto. agradeço a presença. Eu gostava de começar este momento do Caderno Cultural. É sempre difícil escolher alguma coisa para falar, mas desta vez decidimos escolher uma recensão, e neste caso uma recensão escrita pela Joana Bertel, que começo também por apresentar. A Joana Bertel é escritora e dramaturga, e nasceu em Lisboa em 1982 e é autora de vários romances, contos e literatura infantil. E o seu último romance chama-se Ecologia, e que, acaba, na verdade, por ir tocar bastante, um bocadinho, ao que nós estávamos a falar há bocado, relativamente a distopias próximas. Mas, para além da Joana, que acabo de apresentar, gostava de apresentar outra escritora que não está aqui connosco, que está só em espírito e no livro, nomeadamente este livro que a Joana leu e que nos deu o gosto de traduzir pelas suas palavras e num número muito reduzido de caracteres. Patricia Highsmith, provavelmente a maior parte das pessoas já há de ter ouvido falar nela, é a autora daquela conhecida saga do talentoso Mr. Ripley, mas que, desta vez, este livro chama-se Suspense ou Arte da Ficção. E, na verdade, é engraçado porque eu estava a investigar, estava a ler algumas coisas sobre a Patricia Highsmith, e uma coisa que foi curiosa foi que outro escritor contemporâneo dela apelidou-a de poeta da angústia. E, portanto, era uma escritora que ficou muito conhecida pelos thrillers psicológicos com muito sucesso. Este livro foi editado pela Cavalo de Ferro este ano,
e supostamente é um guia para a escrita, mas que, como a Joana dizia bem, desde logo não pretende oferecer fórmulas de sucesso nem fixar regras para a escrita. E a verdade é que o tema, ou seja, a escrita em si também é um objeto bastante escorregadio para se poder domar e para se poder dizer que as coisas são muito matemáticas no que toca à escrita. Mas apesar de tudo, e também como a Joana diz, isto trata-se de escrever um texto vendável. E eu gostava de começar agora, também para ir diretamente à recensão da Joana, que pareceu-me que foi uma coisa que lhe interessou bastante no livro, que foi o facto de, com este livro, termos acesso aos bastidores da escrita. E, ao contrário das fórmulas de sucesso, Highsmith acaba por falar bastante sobre as histórias de fracasso dela, e como isso também parece que faz praticamente de forma obrigatória parte do percurso. E, Joana, eu gostava muito de saber o que é que... Eu acho que há de estar ligado, se tiver uma luz verde, há de estar ligado. Sim. Boa tarde, desde já. Estão a ouvir? Sim? Sim. Okay. Desde já também agradecer o convite, não só para participar na revista, mas para estar aqui outra vez. E de facto, não se deixem enganar pelo facto do livro ser tão fininho, porque ele, de facto, a dificuldade de fazer esta resenha foi sobretudo o tentar condensar as muitas problemáticas que oferece e o muito mérito que está aqui em 2.000 caracteres, não foi? Sim. Portanto, esta conversa anima-me muito porque dá para estender um pouco a leitura que fiz e, de facto, Patricia Highsmith tem uma mestria sobre a forma que é impressionante e isso nota-se no que talvez é uma das fragilidades do livro. É que para ela é tão fácil. Não está a funcionar. Só para ter a certeza. Agora já deve estar. Mas ela está a funcionar demasiado, não é? Mas estavam a seguir, não preciso de repetir, não. Por exemplo, um dos conselhos que ela dá é ao escritor iniciante ser único e individual. O que, de facto, não posso deixar de concordar, mas como é que isso se faz? É mais difícil uma pessoa encontrar essa voz única e individual. Mas ela é extremamente generosa, dando, por exemplo, ela fala muito do processo de escrita da cela de vidro, um trabalho dos anos 60, as dificuldades, os meses em que esteve bloqueada, o que é que faz quando está bloqueada. Ou seja, de facto ela lida bem com este paradoxo e ela própria diz que é absurdo tentar explicar a alguém como escrever e, no entanto, ela está aqui uma boa dezena de páginas a tentar, porque há esse lado técnico. E, efetivamente, eu sou, isto é uma celeuma que divide muita gente, eu sou da opinião que a escrita se treina, que há uma parte técnica, há exercícios, há fluência, há literacia, há análise, há uma série de competências que podemos adquirir, mas depois aquilo que faz um grande escritor que marca o seu tempo e agrada a muitos leitores, ou vende muitos livros, ou fica para a história, isso já é um outro mistério, isso já pertence, se calhar, à parte do inexplicável. Mas que há uma parte analítica e técnica e treinável, eu sou da opinião que sim. E por isso aderi muito bem a este livro, porque dá conselhos muito práticos, como manter sempre um caderninho próximo para anotar todo o tipo de ideias, desligar o sensor, ou seja, todas as ideias são boas ideias. Num dia em que uma pessoa esteja bloqueada, vai ao caderninho de ideias e, se calhar, aquela frase muito banal, muito interessante na altura, ganha um outro brilho e desbloqueia ali um processo qualquer. E este tipo de dicas muito simples, muito práticas, são de facto aquilo que depois no dia-a-dia da escrita, que também acontece ser o meu, resultam de forma mais útil. Eu gostava também de pensar, também estava ao ler a sua recensão e também a ler outras coisas sobre o próprio livro da Patricia Highsmith. Eu estava a pensar, e já tínhamos estado a falar disso há bocadinho, sobre... É curiosa a tradução que fizeram do título deste livro, porque originalmente o livro chama-se Plotting and Writing Suspense Fiction, ou seja, no fundo,
por um lado, é só sobre escrever livros de suspense, que no fundo é o prato forte dela e que de facto foi o que trouxe sucesso, e depois aparentemente ela tem outros livros que não tiveram tanto sucesso, talvez por não terem tanto suspense. Mas ao mesmo tempo, o que eu gostava de chamar a atenção aqui, o que eu achava engraçado, é a ideia de que em inglês, ou seja, plotting pode querer dizer, por um lado, planear, ou pode também ter a ver com a criação de enredo, mas ao mesmo tempo também pode ser conspirar. E eu estava a pensar também na própria escrita da Highsmith, que tem muito pouco a ver com planear, ou seja, há um papel do acaso e um papel da improbabilidade muito grande nos enredos dela. A probabilidade do Ripley ser catrapiscado pelo pai do Dickie Greenleaf e mandá-lo para a Itália para ele tentar convencer o filho a voltar, ou seja, no fundo, a probabilidade de um sociopata ser escolhido e de ser levado para a Itália para trazer o miúdo para trás é muito baixa. É irónico como o acaso tem tanta força na escrita dela, e ao mesmo tempo também existem diferentes maneiras de explorar esta improbabilidade. E mesmo no que toca aos géneros que a Joana costuma explorar, eu gostava de perguntar qual é o papel da improbabilidade e do acaso, ou seja, a construir, por exemplo, um universo de ficção, um universo de suspense, pode não ser só suspense, um universo distópico, como no seu último livro. Qual é o papel da improbabilidade e do acaso? É uma ótima pergunta, porque a questão da improbabilidade está muito ligada à grande empatia que se tenta criar com o leitor ao escrever e que tem a ver com a verosimilhança, não com uma coisa ser realista, mas com ser verosímil. E essa palavra é assim quase a chave de tudo. E eu lembro-me também, quando estava a tirar notas para a resenha, estava a pensar na palavra suspense, que eu admito que é um género que eu nem leio muito, nem nunca tentei escrever, portanto também não tinha uma reflexão muito aprofundada sobre isso, e digo que este livro transcende muito a questão só do suspense, ou do policial, ou do thriller. Acho que é um livro sobre a arte da ficção, como o próprio subtítulo indica, e estava a pensar nestas duas suspensas, neste jargão da técnica da escrita, que inclui plot, que nós traduzimos por enredo, normalmente. Percebi-me que havia duas suspensões. Então, este suspense, não é? Que é esta técnica literária em que, segundo a definição de Patricia Highsmith, implica uma ameaça, uma presença de qualquer tipo de violência a aproximar-se do protagonista, é a definição que ela dá, e que nos faz, nós enquanto leitores, ficar suspensos, não é? Suspense, a ver o que é que vem a seguir. E fez-me lembrar um outro conceito muito importante e central dos mecanismos da escrita, que é a suspensão da descrença, suspension of disbelief, mas que acho que podemos traduzir por suspensão da descrença, também se funciona super bem, e que acho que é o mais me fascina no meu ofício e também enquanto leitora, que é esta negociação implícita que nós fazemos quando lemos e quando lemos um livro, que naquele tempo, naquele espaço de tempo, suspendemos as nossas crenças sobre o mundo e como ele funciona e aderimos àquilo que o autor nos propõe. Ou seja, todos sabemos o que é que isto implica, mas se abrimos e de repente aquela história, as pessoas naquela história têm uma antena verde porque captam radiações de qualquer coisa, nós não fechamos o livro a pensar que estupidez, ninguém tem uma antena verde. Nós aderimos, ok, pronto, neste mundo as pessoas têm uma antena verde, bora lá. Mas isto, assim dito, parece muito fácil, mas a questão é a dificuldade e a mestria dela, daí o facto de haver coisas improváveis nos livros dela e nós aderirmos significa que há mesmo ali muito talento na forma, é não construir um universo realista, mas um universo verosímil. Ou seja, a antena verde tem que colar com a radiação não sei do quê, que tem que ter uma explicação qualquer para um problema no pé de terceiro... Ou seja, aquilo tudo, dentro da improbabilidade, tem que ter uma lógica interna
que o livro sustenha e que seja coerente nas diferentes, por muito fantasioso que seja a proposta, nós temos que perceber a lógica interna daquele universo ficcional. E eu acho que isso é o mais interessante, também foi o mais difícil de conseguir no Ecologia, este romance que é considerado distópico, porque nele as pessoas começam a pagar pelas palavras, que é uma coisa que à partida parece muito difícil de acreditar, mas eu também esforcei-me muito para que fosse verosímil, para que as pessoas se apercebessem que com a digitalização de tudo o que dizemos através das tecnologias, e uma vez que está digitalizado pode ser quantificado, e uma vez que é quantificado pode ser taxado, mais ou menos a lógica anda por aí, que nós nos apercebêssemos ao mesmo tempo que estamos muito longe desse universo, que não vamos começar a pagar por falar, mas que de alguma forma podia acontecer. E isso remete-nos depois para questões efetivas do nosso tempo, que já pagamos e que já taxamos. E então isso, ou seja, esse trabalho da verosimilhança é o mais difícil, e quando encontramos numa obra de ficção uma coisa extremamente improvável, mas que ali não questionamos, é quando realmente se percebe que há um grande domínio da forma, que é o caso da escrita dela. E acha que falta suspense no mundo editorial? Mas ou no conteúdo? Se poderia haver um bocadinho mais de situações improváveis a acontecer no percurso de um escritor, ou seja, se tivéssemos agora aqui um jovem escritor, diria que seria possível seguir os conselhos da Patricia Highsmith e ao mesmo tempo acreditar que há milagres que acontecem? Sim, acho que sim. Acho que é um livro muito... Ela tem aquele pragmatismo norte-americano, fala muito em formatos mais vendáveis, ou seja, realmente é uma técnica posta para a eficácia e para funcionar. E depois tem esse lado bonito que também deixa bastante ao acaso e ao mistério. Só que de facto com ela nós nunca sabemos, né? Se temos 100 pessoas a dedicar a vida a um sonho, o livro que nós lemos é sobre a história de sucesso, não é? Nunca vamos ler sobre os outros 99. Portanto, é isso que eu vos disse de início, ela faz tudo parecer muito fácil. Mesmo as várias rejeições de manuscritos de que ela nos fala, e acho muito generoso ela falar sobre isso, passado uns meses de luto, e ela sugere mesmo que a seguir a um manuscrito rejeitado empreendamos um luto por aquele projeto. Eu achei também isso muito, muito curioso e muito sensível, mas também em relação à falta de probabilidade no mundo editorial, é muito comum ouvir os escritores a dizerem esta frase, e eu também sinto isso às vezes quando tento escrever mais a partir do vivido. É muito comum a sensação de que a realidade ultrapassa a ficção, que se descrever, acho que toda a gente consegue pensar nisso na sua vida pessoal, que há coincidências, há acasos, pessoas que vamos ver no sítio mais, e que se tentássemos pôr aquilo numa história, o que acontece é que os leitores não aderem, dizem não, isto é muito incredível, isto é inverosímil, e no entanto todos sabemos que na nossa vida essas coisas acontecem. Portanto, é muito comum ouvir um escritor a dizer que a realidade ultrapassa a ficção, porque efetivamente essa é a minha experiência. Espero que não apareça um Mr. Ripley futuramente. Joana, muito obrigada pela presença e pela generosidade também. Eu queria saber se há algumas perguntas do público, pedidos, dicas, conselhos. Se não houver, agradeço em nome da equipa da revista e da Brutéria por terem vindo. A revista está disponível para comprar aqui, mas também no nosso site. Obrigada por terem vindo e bom fim de semana. Está quase. Obrigada.